nome é Thiago Mascato Cinti, sou aluno do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas e o título do trabalho é Proposta de implantação de técnica de drenagem de baixo impacto em área urbana consolidada, estudo em Campinas, São Paulo. Assim como já dito, o trabalho denomina-se Proposta de implantação de técnica de drenagem de baixo impacto em área urbana consolidada, estudo em Campinas, São Paulo. O trabalho foi desenvolvido juntamente com Rodrigo Custódio Urban, professor da PUC Campinas. Introdução. O método de desenvolvimento urbano de baixo impacto, ou Low Impact Development, LID, ele é uma estratégia de gestão das águas pluviais focalizada no gerenciamento e restauração das funções hidrológicas naturais do local para atingir os objetivos de proteção dos recursos naturais, mitigar a ocorrência de enchentes e contrabalancear os efeitos da urbanização desregulada e da impermeabilização do solo. Ele também atua tanto na escala da micro quanto da macro drenagem, na busca por restabelecer o mais próximo possível dos padrões de drenagem naturais, e além disso ele possui grande valor paisagístico e pode atuar também na redução da taxa de escoamento superficial da água, filtrar poluentes, facilitar a infiltração da água e armazenar temporariamente essa água de origem pluvial. Quanto ao objetivo do trabalho, é propor uma alteração no layout de uma área urbana consolidada empregando essas técnicas de baixo impacto, sem que haja uma necessidade de se iniciar o desenho urbano desde o princípio. Isso facilita sua empregabilidade na cidade contemporânea. Metodologia. Assim como já dito, buscou-se na proposta adequar uma área urbana já existente ao sistema LID, sem iniciar o projeto desde sua base de planejamento, uma vez que isso causaria um menor impacto social na área e seria menos custoso ao poder público por não ter a necessidade de exercer desapropriações. Isso também trabalharia melhor exemplificações de como transformar um espaço urbanizado consolidado por uma urbanização convencional em um espaço hidrologicamente adequado. Quanto aos resultados, pode-se destacar a restauração da área de preservação permanente de 15 metros em cada margem do rio, que estava ocupada por uma urbanização consolidada. Para isso foi necessário a desapropriação de 20 lotes. Reduziu-se também o leito carroçável das vias, uma vez que se buscou dar prioridade para o pedestre e esse espaço foi direcionado para a implantação de estruturas como biovaletas e jardins de chuva para poder contribuir para uma drenagem mais eficiente. Nessa seção transversal é possível perceber uma dessas vias alteradas, onde a área destinada ao fluxo de veículos foi reduzida e essa área ganha em verde foi destinada ao jardim de chuva. Foi previsto também uma pavimentação permeável em algumas áreas com o objetivo de criar espaços de permanência e também a criação de um mirante em uma região mais íngreme da área de estudo, onde a partir dele é possível vislumbrar as cotas inferiores e uma vista do córrego. Como conclusão desse trabalho, foi possível perceber que o sistema LID apresenta grande eficiência e recomenda-se seu uso para os novos desenvolvimentos urbanos, não apenas voltados para a alteração de uma área urbana já consolidada, mas também que esse método esteja presente desde o início dos estudos para a implantação de um novo loteamento. Isso ajudaria a mitigar a ocorrência de fenômenos naturais, principalmente as inundações. Como principal referência para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado a dissertação de mestrado de Débora Riva Tavante, denominado Desenvolvimento de Baixo Impacto aplicado ao processo de planejamento urbano, do ano de 2011, desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos. Olá, meu nome é Tamires, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental da Unifal, campus Poços de Caldas, e hoje vou apresentar um trabalho que foi realizado sob orientação do professor Flávio, também da Unifal, de título Tamanho Ideal de Séries Históricas de Vazões Mínimas de Referência. Esse é o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente no ano de 2020.
A minha introdução fala sobre a importância do uso de séries históricas de dados fluviométricos nos diversos estudos, como, por exemplo, na avaliação da disponibilidade hídrica, na verificação de tendências de componentes hidrológicos de uma determinada localidade ao longo dos anos, e até mesmo de aplicação prática em grandes projetos, como barragens, reservatórios ou sistemas de drenagem urbana. Segundo a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, os serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais costumam utilizar uma base de dados de 30 anos nos estudos dos componentes hidrológicos e climatológicos. E desde então, esse número de 30 anos de dados se tornou uma referência para todos os outros estudos utilizando séries históricas. A dificuldade encontrada é que, no Brasil, muitas localidades não possuem uma série histórica grande, completa e sem falhas. O que é muito comum de acontecer é de séries históricas que interrompem por um período de tempo até definitivamente a coleta de dados. Então, não é toda ou qualquer região no Brasil que se consegue obter uma série histórica de qualidade, confiável e grande para se utilizar nos estudos. Pensando nisso, o objetivo do trabalho foi de verificar o tamanho ideal das séries históricas fluviométricas a serem utilizadas para estimativas de vazões mínimas de referência. A metodologia utilizada foi de selecionar 19 estações fluviométricas na região hidrográfica Paraná. Essa região hidrográfica Paraná abrange 6 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Um pré-requisito para a seleção dessas 19 estações é de possuir no mínimo 50 anos de dados. Então, procuramos por séries, por estações fluviométricas grandes, mínimo 50 anos de dados. E para isso utilizamos o HidroWeb, que é uma plataforma gratuita, disponível no site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Então, selecionadas essas 19 estações fluviométricas, nós constituímos 2 séries de vazões mínimas de referência, que são Q7 e vazão de permanência. Para cada uma dessas séries que foram constituídas, nós trabalhamos os dados de forma completa e de forma parcial. De forma completa, seria, por exemplo, uma estação fluviométrica com 50 anos de dados, nós calculamos a média dos 50 anos de dados. E de forma parcial, essa estação de 50 anos, nós criamos outras séries menores, de 10, 20, 30, até 90% do tamanho original, além da normal climatológica. A normal climatológica contém 30 anos de dados. Então, no caso dessa estação de 50 anos que eu dei como exemplo, nós criamos séries parciais com 10% dos 50 anos. Então, uma série parcial com 5 anos de dados, outra série parcial com 10 anos de dados e assim por diante. E para cada uma dessas séries, dessas 19 estações fluviométricas, nós comparamos a média obtida através da série completa com a média obtida através das séries menores, parciais. E para isso, nós utilizamos a estatística do teste T de Student, a um nível de significância de 5%, para comparar e poder dizer se a média obtida através das séries menores, das séries parciais, são estatisticamente iguais ou diferentes da média obtida através da série completa. Como resultado, nós percebemos que, em pouquíssimos casos, a série parcial se mostrou diferente à série completa. Então, no caso da Q7, apenas 5 casos de séries parciais mostraram médias diferentes à média obtida pela série completa. E no caso da vazão de permanência, em apenas 6 casos, ou seja, em 6 séries parciais, mostraram médias estatisticamente diferentes à média obtida pela série completa.
Como considerações finais, nós temos que, no caso dessa região estudada, região hidrográfica Paraná, para as 19 estações fluviométricas consideradas, se trabalhar com séries menores, que seriam as séries parciais, se mostraram satisfatórias. As médias obtidas se mostraram satisfatórias comparada à série completa. Isso pode indicar que nem sempre se trabalhar com séries menores seja prejudicial ao estudo. Contudo, a gente ressalta a importância de se realizar outros estudos em outras localidades, se aprofundar no tema para se entender melhor o funcionamento e o impacto, né, do tamanho das séries históricas nos diversos estudos hidrológicos. As referências bibliográficas utilizadas no banner são essas, e no mais é isso. Muito obrigada. Olá, meu nome é Aline de Jesus Lustosa Nogueira. Eu sou bióloga na Universidade Federal do Maranhão, no Núcleo de Imunologia Básica Aplicada. E o trabalho que eu trouxe para apresentar no Congresso Nacional do Meio Ambiente é intitulado Dinâmica Populacional de Caramujo do gênero Bionfalaria, uma localidade de São Luís, Maranhão, Brasil. Caramujos do gênero Bionfalaria estão envolvidos diretamente no ciclo de transmissão da esquistossomose, constituindo como hospedeiros intermediários do euminto da espécie Schistosoma mansoni. Dessa forma, estudos que tenham como foco esses hospedeiros são muito importantes, porque auxiliam na interpretação do papel que cumpre na transmissão da doença e na orientação de medidas de controle dirigidas diretamente a esses moluscos. São Luís, a capital do estado do Maranhão, tem apresentado redução do número de casos de esquistossomose nos últimos anos. Apesar disso, o município possui bairros que dispõem de fatores favoráveis à manutenção do caramujo vetor e, consequentemente, à expansão da doença, como moradias inadequadas e ausência de serviços de saneamento básico e coleta de lixo. Este trabalho buscou investigar a dinâmica populacional de caramujo do gênero Bionfalaria e os fatores que influenciam nessa dinâmica em um bairro da periferia de São Luís, Maranhão. O estudo foi realizado na rua Riacho Doce, no bairro da Vila Embratel, São Luís, Maranhão. As coletas foram realizadas mensalmente entre novembro de 2016 e outubro de 2017, por meio de busca ativa, durante 1 hora. Em cada coleta, o total de 10% dos caramujos foi identificado por meio de critérios morfológicos e submetidos à análise de infecção à Schistosoma mansoni. Os índices de precipitação pluviométrica foram disponibilizados pelo Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Utilizou-se o teste de Mann-Whitney para verificar se houve diferença entre a abundância de moluscos coletados no período chuvoso e de estiagem, e o teste de correlação de Spearman para verificar a relação da pluviometria sobre a abundância de moluscos coletados no mês posterior. O nível de significância adotado foi o P menor que 0,05, e utilizou-se também os programas Statistics 7.0 e Excel 2016. Esse gráfico demonstra a porcentagem de caramujos encontrados na rua Riacho Doce durante o período do estudo. Então, podemos observar que a espécie Bionfalaria extraminha foi a encontrada em maior porcentagem, com 95,2%, seguida por exemplares do gênero Physa, com 3,5%, e exemplares do gênero Pomácea, com 1,3%. Então, como podemos observar nesse gráfico, não foi possível encontrar a espécie Bionfalaria glabrata, somente a espécie Bionfalaria extraminha, que após os testes de infecção, a Schistosoma mansoni, foi observado que não estavam infectadas. A abundância de caramujos foi proporcional à periodicidade das chuvas, como a gente pode observar na figura 2, né? Podemos ver que houve uma correlação moderada e positiva entre a pluviosidade e a abundância de caramujos, e também uma diferença significativa na abundância de moluscos coletados nos períodos chuvoso e de estiagem, conforme observa-se na figura 3. Grande parte dos trabalhos que relacionam a abundância de caramujos e a pluviosidade demonstram uma influência negativa da pluviosidade sobre os moluscos. No estudo em questão, entretanto, as menores abundâncias de caramujos observadas durante o período de estiagem
né, que foi o que de fato nós observamos, podem estar relacionadas à redução da vegetação e à disponibilidade de água no criadouro. Esse cenário se inverteu no período chuvoso, especialmente no término desse período, quando houve aumento da vegetação, que serviu como alimento e substrato para os caramujos. Então, a gente vê, né, que essa explicação ela pode direcionar o fato de terem sido encontrados mais caramujos no período chuvoso. Foi encontrada uma correlação positiva entre a pluviosidade e a abundância de caramujos em um estudo conduzido por Neto e colaboradores em Porto de Galinhas, em Pernambuco, em 2013. Nesse estudo, no estudo em questão, o regime de chuvas para o período analisado foi considerado atípico e não correspondeu ao esperado para a época chuvosa na região. Então, dessa forma, infere-se que a precipitação pluviométrica não foi suficiente para provocar o efeito de arraste que seria esperado para os moluscos, como já foi identificado em outros estudos. Os dados que a gente observa divergentes sobre a relação entre a precipitação pluviométrica e a abundância de moluscos, né, ora a gente encontra que houve relação positiva, ora a gente encontra que houve relação negativa. Né, esses dados eles indicam que pode haver uma modificação nessa abundância de acordo com a intensidade do regime de chuvas, o período do ano, ou mesmo a localização e o tipo do criadouro, se é um criadouro natural ou artificial. O estudo realizado por Oliveira e colaboradores em 2013, no bairro da Vila Embratel, também em São Luís, Maranhão, constatou a presença das duas espécies, Biofalara glabrata e Biofalara straminha. No presente trabalho, entretanto, só foi encontrada a última espécie, Biofalara straminha. Então, esses dados demonstram que durante esse intervalo de tempo, intervalo bem curto, houve uma modificação com relação à presença das espécies do gênero Biofalaria encontradas neste bairro. A hipótese sugerida para explicar esse acontecimento é que a substituição de Biofalara glabrata por Biofalara straminha foi causada por meio do mecanismo de exclusão competitiva, que é um tipo de competição onde duas espécies geralmente têm nichos muito parecidos, de modo que elas vão competir por recursos e uma vai acabar por ocasionar o desaparecimento da outra espécie. Então, provavelmente foi isso que ocorreu nesse período, nesse bairro. Diversos trabalhos relatam essa questão da competição entre Biofalara glabrata e Biofalara straminha, onde Biofalara straminha tende a se sobrepor. Em um trabalho realizado na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, por Barbosa e colaboradores, em 2014, esse estudo constatou que o número de criadouros e de exemplares de Biofalara straminha foi significativamente maior do que o de Biofalara glabrata, né? O que evidenciou que, de fato, houve a competição entre essas espécies. Apesar dos resultados encontrados, a presença da espécie Biofalara straminha, aliada a condições ambientais e socioeconômicas existentes no bairro, como já foi mencionado, constituem fatores de risco para a propagação da doença, uma vez que essa espécie é a principal transmissora da esquistossomose em outros estados da região Nordeste. Ela não é tão importante na transmissão epidemiológica aqui, mas sim em outros estados da região. É necessário que haja monitoramento por parte dos órgãos da esfera estadual, municipal de saúde, através de ações que visem interromper o surgimento de foco de transmissão nesse local, ou seja, uma ação preventiva. Para tanto, um dos principais meios deve ser o controle dos moluscos vetores da doença. Isso é um ponto-chave. Espera-se que os dados obtidos nesse trabalho sirvam como ferramenta para o monitoramento da endemia na região. Obrigada. Olá, eu sou a Kézia Catem dos Santos e eu vou apresentar esse trabalho desenvolvido para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente, que vai acontecer esse ano em Poços de Caldas, Minas Gerais, com a temática principal Participação Social, Ética e Sustentabilidade. Esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Guilherme José Mores, pela Patrícia Borges Dias, por mim, Kézia Catem dos Santos, pelo Thales Júnior dos Santos e pela professora doutora Sustanes Orne-Cruz, com o título Distribuição Diamétrica em Remanescentes de Floresta Umbrófila Densa Montana Pós-Fogo.
No bioma atlântico, uma das principais ações antrópicas responsáveis pela sua degradação são os incêndios florestais. E eles são causados principalmente pelas práticas de uso de fogo para limpeza de terrenos, né, para cultivos agrícolas ou para pastagens. Então, os incêndios nessas áreas, eles realmente são responsáveis pela sua degradação. Neste contexto, estudos que vão estar abordando a distribuição diamétrica desses remanescentes, eles são muito importantes para a conservação dos mesmos, porque a diamétrica ela é uma ferramenta que permite a gente compreender o comportamento e a estrutura da floresta, norteando a tomada de decisões futuras para a gente realmente saber qual a melhor forma de restaurar aquele ambiente, como é que nós vamos fazer para conservar aquele ambiente. Então, realmente, são estudos importantes nesse sentido. Além disso, eles podem fornecer informações para a gente, como os estágios sucessionais que aquele remanescente se encontra, a identificação das tipologias florestais e, né, os estados de conservação da floresta, para a gente poder nortear essas decisões. Diante do exposto, o objetivo deste estudo ele foi analisar a distribuição diamétrica de indivíduos da comunidade vegetal adulta em remanescente de floresta ombrófila densa montana. E a gente norteou esse trabalho pela seguinte hipótese. A área do remanescente incendiada se difere das demais? E para a metodologia, esse trabalho ele foi realizado na localidade de Serra do Valentim, no sul do Espírito Santo. Ela está localizada aí entre os municípios de Una e Muniz Freire. E os dados desse estudo foram coletados entre os anos de 2017 e 2018, 3 anos depois que ocorreu um incêndio que queimou parte do local. E a Teixeira, em 2017, realizou um trabalho nesse local e alocou 30 parcelas distribuídas em 3 diferentes áreas. 10 parcelas na área 1, mais 10 parcelas na área 2 e 10 parcelas na área 3, que foi a área que passou esse incêndio. E dentro dessas parcelas, todos os indivíduos adultos com o diâmetro à altura do peito, que é o DAP, maior ou igual a 2,5 centímetros, foram mensurados e foram identificados. E para as análises da distribuição diamétrica em cada tratamento, foram obtidos os números de intervalo de classe por meio da fórmula de Spiegel. Então, para essa distribuição diamétrica foi utilizado a fórmula de Spiegel, de 1976. Como resultados, foram amostrados 735 indivíduos na área total. O DAP médio obtido foi de 21,40 centímetros para a área 1, 25,8 para a área 2 e de 21,5 para a área 3, né? Que a área 3, vamos lembrar que é a nossa área incendiada, não é? E como a gente pode observar aí, né, esses gráficos, eles são o seguinte, eles são os gráficos da área 1, das espécies na área 1, na área 2 e na área 3. No eixo Y a gente tem o número de indivíduos e no eixo X o centro das classes de diâmetros, né, para as 3 áreas. O que a gente pode observar com isso, né? Que a distribuição diamétrica, ela apresentou uma tendência inequínea para os tratamentos estudados no remanescente, que é esperado em florestas nativas, que segue um formato de J invertido. Além disso, a gente percebe a presença de poucos indivíduos com mais de 60 centímetros de DAP, como a gente pode observar aí em todas as áreas. Dificilmente a gente encontrou um indivíduo considerado de grande DAP, né? A maior área basal encontrada, ela foi de 24,18 metros, que foi na área 2. E aí na área 1, a maior foi de 17,3 e na área 3, apenas de 10. Então, a gente pode observar aí que a distribuição entre as classes de A1 e A2 foram mais uniformes quando comparadas à A3, onde 92% dos indivíduos amostrados concentram-se apenas nas 3 primeiras classes, né? Então, recapitulando, né? A gente tem
indivíduos de menores classes na área 3, que é a nossa área incendiada, né? E além disso, em nenhuma das áreas a gente tem indivíduos realmente com um DAP superior a 60 centímetros. E a grande concentração de indivíduos nas 3 primeiras classes, nas primeiras classes, denota a elevada presença de indivíduos jovens na comunidade, demonstrando o alto recrutamento de novas espécies e alto potencial autorregenerativo dos tratamentos, né? Uma delas pós-fogo. E a gente pode notar que o tratamento 1 e 2, então, eles são considerados mais conservados, evidenciando, então, o impacto do fogo na área 3, compreendendo o comportamento da vegetação. Concluindo esse trabalho, com a grande ocorrência de indivíduos jovens, os tratamentos demonstram um elevado potencial autorregenerativo. Porém, a área 1 e a área 2 obteve uma curva mais suave, diminuindo menos bruscamente o número de indivíduos entre as classes, indicando uma floresta mais conservada, admitindo-se assim as consequências do efeito do fogo em A3 e a necessidade de estudos mais aprofundados e adoção de ações mitigadoras para conservar o local. Muito obrigado, eu quero agradecer a FAPES, a CAPES, pelo auxílio financeiro para esse trabalho ser possível, a toda a equipe organizadora desse evento, a CNPq, então muito obrigado a todos. Meu nome é Amanda Ferraz e o meu trabalho tem como título Análise Físico-Química da Cachoeira Jardim Jacira e adjacências no município de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. Todos sabemos que a água é um bem indispensável à vida. Entretanto, sabemos também que atividades antrópicas resultam em degradação de vários ambientes, inclusive ambientes aquáticos. E esta contaminação, ela pode ser gerada por diversos fatores, inclusive a falta de informação da população. A região de Itapecerica da Serra, ela é conhecida por ter várias cachoeiras e, por conta disso, várias regiões são consideradas regiões de manancial. Além de tudo isso, essa região, ela fica próximo a uma das represas que abastece a cidade de São Paulo, conhecida como Represa do Guarapiranga. O objetivo desse trabalho foi verificar se a falta de planejamento urbano e, consequentemente, a falta de estruturas básicas de saneamento ao redor dos locais de coleta comprometeram as águas locais por poluição difusa, através de comparação dos dados obtidos com a Portaria de Consolidação número 5. Para a metodologia, nós escolhemos 3 pontos estrategicamente de acordo com a utilização do público que frequenta os locais e também de acordo com a facilidade de acesso. O ponto 1 é uma nascente. O ponto número 2 é a Cachoeira Jardim Jacira propriamente dita. E o ponto 3 é um local um pouco mais para frente, nesse mesmo corpo d'água, onde pessoas realizam trabalhos religiosos. Este corpo d'água é um afluente do rio Embu-Mirim. Em cada um dos 3 locais selecionados foram coletadas 2 amostras de 500 ml, as quais elas foram colocadas numa bolsa térmica e levadas para o laboratório, onde foram mantidas congeladas até o dia das análises. E nessas amostras nós realizamos análises de pH, com pH-metro e com fita de pH, turbidez com turbidímetro, condutividade com condutivímetro, cor pelo método de observação a olho nu, nitrato, nitrito, amônia e fosfato, nós utilizamos o kit colorimétrico da empresa Alpha Kit. Esse kit, ele fornece valores quantitativos a partir de uma análise qualitativa. A partir das análises, nós observamos que a cor estava presente em todas as 3 amostras
E esse é o único padrão que não condiz com a portaria de consolidação número 5. Todos os outros fatores, inclusive pH de 5 a 7, nitrato em torno de 0,3 e 0,4, amônia girando entre 0,3 e 1,2, e também a condutividade entre 41 e 54, estão dentro do padrão da portaria de consolidação número 5. Entretanto, acredita-se que a cor presente nessas amostras seja devida ao material particulado em suspensão na hora que a amostra foi homogeneizada para realizar as análises. A presença de nitrito e fósforo na água, mesmo que em níveis relativamente aceitáveis pela portaria de consolidação, podem indicar uma anaerobiose de micro-organismos por contaminação de dejetos humanos e animais ou agrotóxicos na região. E, mesmo dentro do limite, estabelecido também pela essa portaria de consolidação, a amônia que foi encontrada no local, ela pode ser um fator limitante para peixes, e a sua causa pode significar diversos fatores, entre eles efluentes domésticos, contaminando o solo e, consequentemente, os lençóis freáticos, agrotóxicos também, produtos químicos e etc. Diante dos resultados alcançados, foram observados impactos negativos de ações antrópicas na qualidade da água dessa cachoeira e de adjacências, mostrando assim a importância da conscientização e da preservação de áreas de mananciais das regiões periurbanas do estado de São Paulo. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer principalmente à ETEC Guaraci Silveira pela oportunidade de aprendizado durante a execução desse trabalho, ao IFE e também ao CNPq. Oi, me chamo Ana Laís, sou pesquisadora, administradora e especialista em educação ambiental pela Universidade Federal do Ceará. O trabalho que eu irei apresentar agora tem como título Impactos Ambientais decorrentes de um empreendimento ecoturístico em Tianguá, Ceará. À medida que os empreendimentos ligados ao ecoturismo na cidade de Tianguá, localizada na Serra da Ibiapaba, na região noroeste do Ceará, foram crescendo, surgiram questionamentos acerca dos impactos para o meio ambiente. De acordo com Fennell, a essência do ecoturismo se caracteriza como uma forma sustentável de turismo, baseado nos recursos naturais e deve ser gerido eticamente para manter um baixo impacto. Assim, se torna interessante analisar o funcionamento dos aspectos ambientais no maior empreendimento ecoturístico da cidade de Tianguá, para, consequentemente, identificar os impactos ambientais positivos e negativos, buscando a possibilidade de replicar as práticas positivas identificadas em outros empreendimentos ecoturísticos e trazendo também sugestões de melhoria para as práticas ambientais negativas. O presente estudo objetiva apresentar de que forma a percepção ambiental dos envolvidos na atividade ecoturística pode auxiliar na identificação dos impactos ambientais ocasionados pela atividade ecoturística do empreendimento Sítio do Bosco Parque. Para atingir o objetivo geral, o trabalho utilizou como recurso metodológico uma abordagem quali-quantitativa para possibilitar uma visão mais detalhada do problema. O tipo de pesquisa é descritiva e exploratória. A coleta de dados foi realizada através de documentação indireta, com pesquisas bibliográficas, e documentação direta, com pesquisas de campo, observação direta intensa, questionários e entrevistas semi-estruturadas. Os entrevistados eles constituíram uma amostra não probabilística, o julgamento,
em um total de 54 pessoas, incluindo 5 funcionários, 10 moradores vizinhos, 39 turistas, além do administrador do empreendimento. Para assegurar as questões éticas da pesquisa, o administrador do parque assinou um termo de consentimento livre e esclarecido. Com isso, obteve-se alguns resultados. Segundo entrevista semi-estruturada concedida pelo administrador do empreendimento, foi destacado que é contratado uma empresa de reciclagem local para a coleta seletiva de lixo. Ele disse ainda que não é permitido o uso de sons automotivos durante o dia, mas que esporadicamente realiza eventos noturnos. O administrador relatou também sobre um projeto que se utiliza do turismo de aventura para o reflorestamento, onde são utilizados parapentes que lançam sementes em locais de difícil acesso e de grande devastação. A partir da percepção ambiental dos entrevistados, foi avaliado aspectos ambientais do sítio do Bosco Parque, utilizando uma escala de avaliação de ótima a péssima, conforme o primeiro gráfico mostra. A conservação dos atrativos naturais foi avaliada como boa por 55,6% dos entrevistados. Foram também extraídos alguns relatos pertencentes aos entrevistados que compõem as respostas majoritárias. Segundo uma turista, a conservação dos atrativos naturais é boa, pois o lugar é verde e com bastante natureza. Em relação ao saneamento básico, 53,7% avaliaram como bom, onde um morador vizinho entrevistado justificou a resposta dizendo que a qualidade da água parece ser boa e que nunca viu esgoto. A sinalização ambiental foi avaliada por 44,4% como sendo boa, onde um funcionário do parque avaliou como tal por ser visível a quantidade de placas no parque, dando instruções. O controle de poluição por resíduos sólidos foi avaliado por 59,3% dos entrevistados como bom. Um turista que avaliou como bom o controle afirmou sempre haver algum lixo no chão, mas que logo surgem funcionários para recolher. No gráfico seguinte, em uma escala de avaliação de muito excessiva a nada excessiva, a poluição sonora foi avaliada por 25,2% como excessiva e por 44,4% como regular. Uma turista que avaliou como regular relatou que durante o dia o parque é calmo, mas à noite, principalmente aos finais de semana, possui bastante barulho. A poluição atmosférica ela foi avaliada por 46,3% como pouco excessiva. Um funcionário entrevistado, que avaliou como pouco excessiva, disse que, embora aconteça poluição do ar por meio do cigarro, incêndios e queimadas, ainda é raro. A construção imobiliária foi avaliada por 22,2% como excessiva e por 42,6% como regular. Um turista que avaliou como regular afirmou que, ao passo que foram aumentando as construções no parque, o local ele foi alterando o clima e, através das falas dos entrevistados, aliado ao método de observação, pôde-se concluir que as respostas possuem ligação direta com a faixa etária, o nível de escolaridade e a ocupação de cada entrevistado. As percepções dos entrevistados, elas são várias e são atribuídas diferentes significados e importância, tal qual afirma Melazzo. Em relação às considerações finais, embora o empreendimento possua responsabilidade ambiental e as avaliações obtidas serem boas, existem problemas como as construções imobiliárias que sinalizam cuidados para a administração. A percepção ambiental identificada na pesquisa, ela traz apenas uma noção da realidade. Os empreendimentos ligados ao ecoturismo, eles dispõem de oportunidades de disseminar a consciência ecológica, pois são muitos os envolvidos na atividade ecoturística. A pesquisa, ela trouxe ainda a possibilidade de atuar como incentivo
para novos estudos acerca da responsabilidade ambiental dos empreendimentos ecoturísticos da região, de modo a contribuir para a inserção de futuros projetos de educação ambiental. Essas foram algumas referências utilizadas ao longo da pesquisa e muito obrigada pela atenção. Volone, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, daqui de Porto Seguro. E eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Tamanho do Habitat, Espécies Invasoras e Influências Locais, o papel das áreas protegidas em macroinvertebrados de bromélias tanque. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com as discentes Caroline, Tainá, Iniwara e com a professora Rosângela Tardívo. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso sistema de estudo, que são as bromélias tanque. Para quem não conhece, uma bromélia tanque representa uma bromélia que tem as folhas em formato de roseta. E esse formato dela permite que seja acumulada água da chuva e ela também recebe folhas do dossel da copa das árvores, detritos. Então, ela forma um tanque onde tem matéria orgânica, água e acaba sendo um microhabitat muito propício para a colonização de uma macrofauna muito diversa. Então, nesse mini ecossistema estão associados as formas larvais de diversos insetos, aracnídeos, uma fauna de artrópodes que vive no solo também. Então, nesse sistema tem decompositores, detritívoros, predadores, herbívoros, fragmentadores, ou seja, todo um ecossistema e seus diversos níveis tróficos associados à bromélia. Tá? Então, esse sistema de estudo é importante porque ele acaba sendo um resumo daquilo que ocorre no entorno da paisagem. Então, a gente consegue verificar padrões ecológicos dentro desse mesocosmo bromelícola que resume aquilo que está ocorrendo no entorno da paisagem. Tá? Então, nesse sentido, o nosso objetivo foi investigar como que uma unidade de conservação e as ações antrópicas podem influenciar a assembleia de macroinvertebrados associados à bromélia, a Quimea disticanta. Esse trabalho foi realizado no Parque Estadual de Ponta Grossa, de Vila Velha, no município de Ponta Grossa, e também na Fazenda Vila Velha, que fica nas proximidades desse parque. Então, na nossa metodologia, nós analisamos 10 bromélias dentro da unidade de conservação e 10 bromélias associadas a essa fazenda. Tá? Então, nosso objetivo foi verificar como que essas bromélias de dentro do parque, dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma área protegida, refletem as características desse ambiente, comparando com as bromélias de um ambiente que tem uma maior influência antrópica. Então, foram mostradas as comunidades de macroinvertebrados dessas 20 bromélias, 10 de cada ambiente, e associados com parâmetros estruturais e faunísticos. Então, nós comparamos índices de diversidade, estimadores de espécies, composição, como que a estrutura da comunidade varia de acordo com cada ambiente. Então, nesse sentido, foram encontrados alguns resultados bastante interessantes. Por exemplo, apesar da proximidade entre esses dois ambientes, tá? Sendo que as bromélias amostradas no parque estavam cerca de 4 km daquelas amostradas na fazenda, a composição de espécies foi distinta entre ambas as localidades. E a gente consegue ver pela separação aqui nesse gráfico. Tá? Em um lado nós temos a composição de espécies das bromélias
da Fazenda Vila Velha e aqui do Parque Estadual de Vila Velha. Foi encontrada também uma diferença na riqueza de espécies. Então, considerando a riqueza observada e a riqueza estimada, a riqueza total, né, foi observado que a fazenda tem uma tendência maior em ter um número maior de espécies do que o parque. Entretanto, excluindo-se as espécies raras, né, nós vemos uma tendência contrária. Então, nesse caso, o Parque Estadual de Vila Velha teria uma riqueza maior do que a fazenda. Além disso, considerando-se alguns atributos, alguns parâmetros estruturais da bromélia, nós verificamos também que houve uma relação positiva da riqueza com a abundância. Então, nos locais, nas bromélias com uma maior abundância de indivíduos, também foi registrada uma maior riqueza de espécies. Uma relação positiva com o diâmetro, né? Então, plantas com maior diâmetro têm um maior número de espécies. Uma relação negativa com temperatura. Então, temperaturas maiores, ambientes com temperaturas maiores têm menor riqueza. E também uma relação negativa com o número de folhas. Tá? Então, como resultados principais, né, desse trabalho, nós observamos que tem a influência antrópica nas áreas que não são protegidas, né, fora das unidades de conservação. A gente encontrou uma abundância muito maior de indivíduos, principalmente quironomídeos e ceratopogônides. Tá? Esses dois grupinhos são referentes a espécies adaptadas a ambientes eutrofizados. Eles têm uma capacidade de sobreviver em ambientes que têm pouco oxigênio na água e muita matéria orgânica diluída. Então, essa característica de um ambiente mais eutrofizado se dá em função de um ambiente que sofreu interferência antrópica, por exemplo, com a invasão de pinos. Então, nesses ambientes da fazenda tinha plantações de pinos próximas e essas bromélias estavam com uma quantidade muito grande de acículas depositadas. Então, concluímos que o tamanho do habitat, né, o tamanho da bromélia, a presença da unidade de conservação e as características do entorno influenciam a comunidade da macrofauna associada à bromélia. Tá? Então, as bromélias são uma importante forma de estudo que pode resumir e caracterizar o ambiente em questão. Olá, eu sou Isabela Joales da Silva Galindo, do IFPE Campos Garanhões, estudante do curso técnico em Meio Ambiente integrado ao ensino médio, e apresento o trabalho Análise das Políticas Públicas Ambientais nos Espaços Periurbanos na cidade de Garanhuns, Pernambuco, Brasil, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. O presente trabalho é resultado do projeto Membros da Produção Segregada e Insustentável da Cidade, Análise de Paisagens e Impactos Socioambientais nos Espaços Periurbanos de Garanhuns. A temática que perfaz o mundo desenvolvido trata da questão dos centros urbanos na América Latina, marcado pelo crescimento acelerado e a segregação socioespacial que dispõe as populações mais pobres da sociedade. Em cidades médias, observa-se o crescimento vertical nos seus centros e a expansão horizontal das periferias, designadas espaços periurbanos, que são os espaços de transição entre o urbano e o rural. Além deste quadro, tem-se observado o desigual acesso das populações às políticas urbana e ambiental, ao se observar impactos socioambientais resultantes da insustentabilidade e da segregação socioespacial da expansão urbana.
Considerando que a construção de políticas públicas contribuem para a superação de contextos ambíguos e desiguais, constituiu-se o objetivo de analisar as políticas ambientais nos espaços periurbanos de Garanhuns, Pernambuco, Brasil. A metodologia foi baseada no método sistêmico de Monteiro, que estabelece a indissociabilidade entre natureza e sociedade, aproximando-se de Santos, que estabelece a relação inegável entre os seres humanos e o espaço em que eles habitam e transformam. Por meio do conceito de paisagem, sendo tudo aquilo que o campo de visão abrange do espaço, foi analisado a paisagem periurbana da cidade por meio de imagens de satélite, do levantamento fotográfico feito em loco, além de leituras de fundamentação teórica e pesquisa por políticas públicas que abrangem os espaços periurbanos da cidade de Garanhuns, localizada no agreste meridional de Pernambuco, que é caracterizada pelo seu clima ameno, por estar em alta altitude da cimeira do Planalto da Borborema, e também porque o seu sítio urbano é marcado por nascentes fluviais. Os principais resultados obtidos foram de que a cidade apresenta um considerável crescimento urbano, resultado do seu dinamismo econômico regional, em detrimento impactos sobre os recursos naturais estratégicos, como as nascentes fluviais e a segregação nos setores periurbanos, vêm sendo observados. Elementos da paisagem têm atestado a complexidade dos usos do solo, além dos desafios de sustentabilidade, como, por exemplo, mostra-se aqui a imagem da expansão de condomínios horizontais de alto luxo e de ocupações desordenadas. Com base no levantamento das políticas instituídas à realidade da cidade, como mostra no quadro, dentre as políticas levantadas, tem-se a política florestal do Estado, que visa a proteção da fauna e flora e a proteção dos ecossistemas e bacias, o plano diretor do município, que orienta a ação de agentes públicos e privados, a lei orgânica do município, que organiza e direciona as políticas públicas, e os recursos hídricos, que é a lei estadual, que visa a proteção e conservação das águas para sua melhor distribuição. O crescimento urbano da cidade tem se destacado pela sua expansão da mancha urbana, como mostra a imagem nos anos de 1985, 2002 e 2018, que vem sendo acompanhado, mesmo que parcialmente, pela construção de políticas ambientais e urbanas. Porém, aspectos na paisagem têm demonstrado a não efetividade dessas políticas públicas, ao se observar contextos em que se falta serviços básicos, como o saneamento ambiental, previsto na Lei de Recursos Hídricos. Além desse quadro, tem-se atestado casos de supressão vegetal e poluição dos cursos hídricos, contrariando, portanto, a política florestal. O prejuízo a esses recursos, ele tinha atingido a população mais pobre por meio da má qualidade da água e também pela disseminação de doenças. Mesmo assim, tem se observado o aumento gradativo dessas situações, principalmente em locais de conjuntos habitacionais populares e ocupações desordenadas. Além disso, em áreas de manejo provisório e setores de recuperação ambiental previstos no plano diretor, vêm sendo construídos loteamentos, o que desconfigura, então, a finalidade desses espaços. Apesar do plano diretor ter sido instituído no ano de 2008 e nele conter diretrizes para a melhoria do seu zoneamento, como já mencionados, e as ZEIs, que são as Zonas Especiais de Interesse Social, vem sendo observado a permanência desses problemas socioambientais e de processos de segregação socioespacial, considerados graves pela existência de populações passíveis a inúmeras consequências
desses impactos, como a exposição indevida de resíduos sólidos, a distância das moradias para os centros, a carência socioeconômica, a poluição de mananciais, entre outros. Assim, identificou-se um avanço no quadro de referenciais legais nos últimos 20 anos em Garanhuns, porém, verificou-se a clara dificuldade de efetivação dessas políticas ambientais, resultante da falta de prioridade dessas nos espaços periurbanos nos setores mais pobres. Visa-se, então, com esses estudos, apontar caminhos para a melhor efetivação dessas políticas. Dentre as referências utilizadas, eu destaco Monteiro, que explica o método sistêmico, e Santos, que explica o conceito de espaço e o conceito de paisagem. E para encerrar, presto agradecimentos ao IFE Campus Garanhuns e à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, FACEP. Obrigada pela atenção. Olá, boa tarde. Meu nome é Adriana Barbosa Alves. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Frutal. E eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Fisicoquímica e Microbiologia de Solo, submetido à rotação de cultura com amendoim no Cerrado de Minas Gerais, para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos iniciar falando de Cerrado. Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, né? Está aqui nessa área de destaque em verde, e que atualmente existe uma grande expansão de atividades agrícolas nessas áreas. E com isso nós precisamos de aumentar cada vez mais a nossa produtividade, sem que haja um aumento, né, dessas áreas agricultáveis. Então, para isso, nós temos um desafio de conciliar altas produtividades e sustentabilidade dos agroecossistemas. Diante desse parâmetro, estão sendo estudados a microbiota dos solos. Porque antes, né, solo fértil estava condicionado apenas à presença de matéria orgânica e à presença de minerais, né, uma adubação de minerais. Hoje, com os avanços da ciência, avanços tecnológicos, sabe-se que um solo fértil ele é uma associação da presença de matéria orgânica, da presença de minerais e da presença de micro-organismos que façam a ciclagem desses nutrientes e disponibilizem para as plantas. Então, o amendoim, como leguminosa, ele tem a característica de realizar atividades simbióticas, que vão estar, através de suas raízes, fazendo associações com micro-organismos, né, trazendo principalmente nitrogênio disponível para a planta. Diante dessa questão, o objetivo desse trabalho é avaliar a fisicoquímica e a microbiologia do solo no Cerrado de Minas Gerais, em amostras de latossolo distrófico amarelo, submetido ao plantio de sorgo, com prévia rotação de cultura de leguminosa do amendoim forrageiro. Então, o experimento foi realizado em área agrícola, né, no município de Frutal. Aqui está a imagem da área. Essa área recebeu uma calagem e uma adubação NPK antes do plantio do amendoim, né? E após a colheita desse amendoim, já plantou-se imediatamente o sorgo, sem que houvesse outro tipo de manejo agrícola utilizado. E após 90 dias o plantio do sorgo, foi realizada a coleta em 3 pontos aleatórios, onde se retirou de 0 a 20 centímetros da camada de solo rizosférico. Homogeneizou-se essas 3 amostras, né, totalizando em apenas uma amostra composta. Essas amostras foram enviadas para o laboratório e foram realizadas análises físico-química, como pH, umidade e fertilidade, e análises microbiológicas, como fungos totais em meio BDA, micro-organismos totais em meio agronutriente e bactérias solubilizadoras de nitrogênio, fósforo e potássio, cada uma no seu meio seletivo. Dentre os resultados encontrados,
nós atingimos a média de pH de 7,35, é um resultado considerado elevado em se tratando de solos de cerrado que possuem característica de serem ácidos. Mas esse resultado confirma o que foi dito por Testa et al. 1992, que ele relata que leguminosas aumentam a capacidade de troca catiônica, elevam os teores de cálcio, magnésio e potássio e a soma das bases. Nós tivemos também a calagem realizada antes do plantio do amendoim, e a própria cultura em si, né, com todas essas características, conforme citou o Testa, que trouxeram, né, esse aumento de pH para a cultura do sorgo. Em relação à umidade atual, ela foi encontrada 6,47%, é uma umidade baixa, relativamente baixa, mas também é característica de solo de cerrado que possui baixa capacidade de retenção hídrica. Olhando para a análise química de fertilidade, nós vamos olhar aqui em destaque a presença de fósforo disponível para o sorgo, na ordem de 41 miligramas por decímetro cúbico. Essa quantidade, ela é mais do dobro do que quando comparada aos valores encontrados por Duarte et al. 2014, que encontrou 16,9 miligramas por decímetro cúbico em solos de cerrado. Então, nós vamos associar esse aumento no percentual de fósforo disponível à presença de bactérias solubilizadoras de fósforo. Nós encontramos tanto para as solubilizadoras de nitrogênio, fósforo e potássio, a ordem de 10 à quinta. Né? Então, a presença desses micro-organismos determina a disponibilidade do mineral à planta, para o caso do fósforo. Para o nitrogênio, né, na análise química não foi realizada a análise de nitrogênio, e o potássio foi encontrado em quantidade inferior, né? Então, pode ser que tenha sido lixiviado. Rodrigues, 2018, em análise de solo de cerrado, e Duarte, 2014, em cultivares de milho, encontraram também densidade populacional dos micro-organismos solubilizadores de fósforo de ordens similares. Em relação às características morfotinturiais, né, foi feita a coloração de Gram, né, e nas bactérias no meio nitrogênio foram identificados bacilos e diplobacilos gram positivos e alguns cocos e diplococos gram negativos. No meio agar-nutriente, que avaliou as bactérias totais, pode ser evidenciado uma grande variedade de gêneros entre cocos, diplococos, bacilos, diplobacilos, streptococos e streptobacilos, tanto positivos quanto negativos. Pode-se concluir com esse trabalho que o cultivo de amendoim influenciou positivamente na capacidade de ciclagem de nutrientes e mobilização dos mesmos, melhorando a nutrição do solo e refletindo sobre a microbiota do solo de cerrado. Meus agradecimentos ficam ao mestrado de Ciências Ambientais, ao programa de pós-graduação e ao 17º Congresso de Meio Ambiente. Muito obrigada. Olá, eu sou Felipe Hashimoto Fengler, sou professor do Centro Universitário Facen, de Sorocaba. Venho hoje apresentar esse trabalho aqui, que é o diagnóstico de resíduos sólidos na bacia hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim. Esse foi um trabalho que foi realizado de forma colaborativa, englobando 3 instituições, a Facens, o Instituto Agronômico de Campinas e a Unesp Sorocaba. Basicamente, o que nós tentamos desenvolver aqui foi um método expedito para gerenciamento de resíduos sólidos em bacias hidrográficas. A gente chama de método expedito porque é um método que não carece de emprego de muitos recursos para a realização da análise e identificação de elementos de gestão dos resíduos. De uma forma assim bem simplória, é como pensar a realização de um inventário com base numa análise visual. Basicamente é isso que a gente tentou trazer aqui no trabalho. Então, o trabalho ele foi realizado na bacia hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim, que é uma bacia de grande importância lá
para a região de Jundiaí e até a região metropolitana ali de Campinas, porque ela fornece 95% da água que o município de Jundiaí ele utiliza. Essa é uma bacia que é ocupada por 3 municípios, Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Jarinu, e ela tem um histórico aí de ocupação que é um pouco antagônico com a necessidade de preservação do manancial. E um dos problemas que existe lá, até um problema que é muito comum no Brasil, é as limitações que existem em termos de saneamento rural. Então, o saneamento rural, por ser uma área que é um pouco afastada e tem características mais agrícolas, né? Então, é um pouco limitado. A coleta de lixo ela não acontece de forma tão regular e periódica como ocorre na região metropolitana de Jundiaí. E, consequentemente, existe um problema de geração de resíduos e contaminação por resíduos. Como é um local que ele é assim, ele altamente, o município tem uma alta dependência desse local para a produção de água, então ele é um pouco estratégico e essa metodologia foi criada nesse sentido, de como a gente pode tentar trazer aí um método que é expedito, de fácil utilização e te permite identificar elementos de gestão de forma rápida. A metodologia, ela é baseada... esse é um método que um dos pesquisadores do nosso grupo criou, o Dr. Afonso Peixe. É um método que utiliza a análise da paisagem. Então, nós criamos uma malha amostral dentro da bacia, passando por pontos de interesse. E esses pontos de interesse eles são definidos com base nas atividades antrópicas que ocorrem lá, porque resíduo está diretamente associado com as atividades antrópicas. Outro aspecto que é considerado na construção desse plano de amostragem é a vulnerabilidade dos corpos hídricos em função da proximidade que existe com essas atividades antrópicas. Então, se estabelece um roteiro de amostragem. A quantidade de pontos é muito variável, mas no caso desse trabalho nós tentamos pegar pelo menos um ponto em cada subbacia, e de preferência em locais muito estratégicos, né, onde nós vemos que realmente existe uma grande proximidade entre a atividade antrópica e o corpo hídrico, né, gerando uma condição de vulnerabilidade. Em cada local, nós realizamos a análise da paisagem, onde em cada ponto realiza-se uma varredura de 360 graus, primeiro 180 graus, depois outro 180 graus. A gente comparticiona a paisagem em gomos, né, e depois em setores, como mostra a nossa figura 1. B, mostrando os gomos, e C, mostrando os compartimentos. E para cada compartimento, nós analisamos, nós tiramos fotografias, né, para depois poder realizar as análises em laboratório ou em equipe, em grupo. E para cada compartimento, nós atribuímos aí um valor baseado em escala de Likert, que representa um pouco, também são variáveis linguísticas, né, onde demonstra o grau de intensidade que nós vemos com contaminação de resíduo. Esse grau de intensidade, ele é ponderado não só por um fator de presença ou não, mas também como nós vemos em termos de potencial de contaminação, volume, mistura de resíduos. Isso, associado à proximidade com o corpo hídrico, nos torna também uma condição de maior urgência de ação ou não. Então, como resultado, né, mostrou realmente que a bacia hidrográfica ela sofre com condições precárias de saneamento rural. Nós detectamos que em diversos pontos existiam muitos despejos irregulares de resíduos. Nas regiões da bacia hidrográfica foram encontrados uma condição diversa de resíduos, né? Mas principalmente aí relacionados à construção civil e à agroindústria, né? Detectamos uma grande quantidade de embalagens de defensivos agrícolas, o que é algo extremamente prejudicial às características da bacia, pois tem um nível de toxicidade. Esse nível de toxicidade, por estar próximo ali dos corpos hídricos, ele pode estar contaminando a água, consequentemente contaminando o manancial que fornece 95% do abastecimento para um município aí de 450 mil habitantes. Então, é algo muito sério. E, realmente, essa metodologia ela se mostrou extremamente expedita e adequada para essa finalidade de você conseguir identificar elementos de gestão rápida. Então, como nós vemos aí que nós temos uma grande quantidade de resíduos sendo gerados, em parte de construção civil, em outra parte de defensivos agrícolas, é eminente, né, que exista uma política de
reutilização, né, ou que consigam se estabelecer mecanismos para reciclagem dos resíduos de construção civil, e também que existam mecanismos de logística reversa. Aí depende muito de trabalho corpo a corpo com os produtores, de inserção de locais para recebimento dessas embalagens defensivos. E é lógico que essa não carece de ser uma iniciativa eminentemente governamental, mas há de se considerar isso dentro do planejamento da bacia hidrográfica, do planejamento de uso da bacia e também do planejamento de uso da água da bacia. Bom, eu agradeço a todos os membros aí do Congresso pelo todo o apoio aqui para a realização do evento, e tendo qualquer dúvida, os nossos contatos estão aqui no trabalho e ficamos à disposição aí de todos vocês. Muito obrigado.